Oi, queridos! Hoje eu divido com vocês o Evangelho do Senhor Jesus segundo Lucas, Dr. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Nesta passagem, nós temos um intérprete da lei que se aproxima do Senhor Jesus com uma intenção no coração. Ele quer provar o Senhor Jesus, então ele pergunta a Jesus: Mestre, o que fazer para herdar o reino de Deus? E Jesus diz a ele: Você conhece a lei? Interprete-a. E ele diz: a lei diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, e devemos amar o próximo como a nós mesmos. E Jesus diz: você interpretou bem, faça isso e viverá. Mas o homem, com a intenção ruim no coração, questiona Jesus perguntando: quem é o meu próximo? E essa pergunta não ficou parada na página da Bíblia, é feita até hoje. Quantas vezes eu já não ouvi isso? Quem é o meu próximo? E Jesus explica ao homem através da parábola do bom samaritano. Ele conta que um homem descia de Jerusalém a caminho de Jericó e foi abordado por ladrões que bateram nele, o feriram, roubaram seus bens e o deixaram à beira da estrada. Passa por ele um sacerdote, um outro intérprete da lei, um conhecedor da lei, que o ignora. A lei que eu digo aqui é a lei de Moisés, os mandamentos de Moisés. E mesmo Jesus vencendo na cruz do Calvário, ele não anulou o primeiro e o segundo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Esses mandamentos continuam. Então, este sacerdote provavelmente era conhecedor também da lei, mas ignora este homem. E passa por este homem também um samaritano, que se compadece dele, coloca medicamento em suas feridas, o leva para uma hospedaria, paga para que o mantenham lá até que ele se recupere, retorna depois de 2 dias, paga o restante da dívida. Ele tem que seguir seu caminho, mas não abandona o homem. Ele usa a misericórdia, e é isso que Jesus pergunta ao intérprete da lei. Quem desses homens usou misericórdia com o homem que foi ferido? O sacerdote ou o samaritano? E o homem responde: o samaritano. A questão é que samaritanos e judeus não se davam bem. Eles não se relacionavam depois da queda de Samaria, de conflitos que aconteceram no passado. Judeus que não se misturavam achavam que samaritanos eram impuros porque eles tinham relações sociais com outros povos. E outras questões que envolviam essa história. A questão é que este homem samaritano que passa pela estrada e vê o homem no chão, ele não está preocupado com questões políticas, sociais ou religiosas. Ele se compadece e ajuda, porque é o que devemos fazer. Muitas vezes nós estamos nos comportando como o sacerdote. Quantos de nós não prega a palavra de Deus nas redes sociais, nas mídias? Será que nos comportamos como pregamos? A Bíblia diz que é pelo fruto que se conhece a árvore. Não somos perfeitos e não deve fazer o bem somente aquele que prega a palavra, mas aquele que quer ser um imitador de Cristo. Somente Jesus tem a capacidade de nos libertar de nós mesmos. Se você anda fazendo bem somente para aquelas pessoas que te trazem algo em troca, cuidado. Ah, olha, eu podia até levar o currículo dela, mas quando ela trabalhava comigo, ela nunca falava comigo. Ah, esse rapaz, olha, ele tinha carro, eu andava de ônibus. Agora que ele perdeu tudo, eu tenho que ajudar ele. Quantas vezes ele me ajudou? É assim que se fazem os diálogos daqueles que querem ajudar somente os seus próximos. Mas não é isto que a palavra de Deus orienta. Devemos lutar contra a nossa própria carne, nem mais nem menos, fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem por nós. E Jesus deixa clara essa lição aqui. Quem é o teu próximo? Se você anda fazendo bem somente para aqueles que você supostamente ama, que benefício isso traz? O samaritano passou por cima de questões que para o povo samaritano eram importantes. Será que se fosse um samaritano no chão, o judeu se comportaria da mesma forma? Talvez sim, talvez não.
Isso vai depender do quê? Da relação que você tem com Deus. Porque a partir da sua relação com Deus, é a partir do temor a Deus, é a partir do amor a Deus que o seu comportamento muda. Nós por nós mesmos, você acha que é fácil fazer o bem todos os dias? Amar todos os dias? Isso é uma decisão. Perdoar todos os dias? É uma decisão. Mas nos deixamos levar pelas emoções. Ah, não. Eu até posso indicar. E se a pessoa ainda é indicada, vamos pensar no trabalho, por exemplo, que é uma questão muito comum. Se você não tem uma relação com a pessoa, ela é indicada, você ainda fala mal dela pro chefe. Olha, você quer pegar, pega, mas eu já trabalhei com essa pessoa. Eu sei quem ela é. E eu tenho certeza que lá do céu, Deus deve estar, nossa, impressionado com a sua bondade. Nós somos humanos, eu sou humana, você é humano, nós erramos diariamente. Mas Cristo vê em nós, eu já preguei sobre isso, algo que nós não vemos, que o outro não vê. E isso é adquirido a partir do nosso relacionamento com Cristo. Isso é aperfeiçoado pelo Espírito Santo. Nós mesmos não temos condição de fazermos nada de bom, mas é o amor de Deus que nos constrange. E da forma como Ele nos amou, nos perdoou, nós temos que aprender a perdoar e amar o outro e ajudar o outro quando ele tiver necessidade, seja ela qual for. Às vezes a necessidade não é material, não é a necessidade de levar o currículo de alguém, é apenas de um abraço, de parar 5 minutos do seu dia e ouvir. Ouvir. Jesus está te chamando todos os dias. Ele precisa de pessoas que o amem acima de todas as coisas, para fazer com que o povo receba a sua palavra. Demonstre o amor, compartilhe a palavra de Deus através do seu comportamento. Muitas vezes o comportamento fala muito mais do que palavras. Eu conheço pessoas que nunca leram a Bíblia e se comportam como pessoas exemplares. Não leram a Bíblia, muitas não entendem os evangelhos, mas amam a Deus e colocam Deus em primeiro lugar. Não é a religião que faz o homem. É o Senhor Jesus que transforma o seu coração, fazendo de nós todos os dias uma pessoa melhor. Ninguém é perfeito, mas quando vencemos a nós mesmos, nos tornamos aos poucos perfeitos para Deus e vamos aperfeiçoando o nosso ser até a sua vinda. Faça o bem. Paulo deu essa orientação aos Tessalonicenses. Devemos fazer o bem e não nos cansarmos de fazer o bem. Muitas vezes nós queremos agir com justiça, procuramos a justiça humana, o que não é errado, mas movidos pela ira. Deus julga de maneira correta. Se alguém te fez mal, perdoe. E deixe essa pessoa nas mãos de Deus. Tenha misericórdia, como o próprio samaritano teve. Se os judeus causaram a eles danos, ele não pensou nisso nesse momento. Ele apenas viu um ser humano no chão. E todo ser humano necessita de amor, seja ele quem for. Tenha feito o que tiver feito. Se você olhar como Jesus, ouvir como Jesus, seu corpo será luz. Aprenda com Cristo, que Ele fale mais contigo.